Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42 e 43. Vamos juntos? Tira o olho da página da Bíblia, olha para cá, vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos prodígios e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Diga amém. Nós estamos, eu não sei exatamente há quantas semanas, talvez umas 25, 30 semanas, falando de Atos 2, 42 e 43, sobre o perfil da igreja do avivamento, uma igreja que vive o verdadeiro avivamento, contrariando um pouco aquela ideia de que avivamento se caracteriza por movimento, quando na verdade o movimento é resultado do avivamento e não o inverso. Já estudamos um pouco sobre cristianismo radical, quando o apóstolo Lucas escreve sobre perseveravam, ele está falando de um radicalismo que movia a igreja primitiva e que a mantinha firme nos fundamentos da fé que ela defendia. Depois passamos umas semanas falando sobre a doutrina dos apóstolos, o que caracteriza, o que são, como elas se manifestam, o perigo de nos inclinarmos para as doutrinas dos homens e pior ainda, para a doutrina de demônios, e o cuidado que precisamos ter com o ensino sistemático das Sagradas Escrituras. Depois ficamos algumas semanas falando sobre comunhão. Eu realmente espero em Deus que esta palavra esteja gerando vida, esteja gerando mudança, transformação na nossa mentalidade, no nosso caráter cristão, no nosso comportamento cristão. Porque uma das coisas que pontuei com os irmãos é que eu não posso ter comunhão com Deus e ser inimigo do meu irmão. Eu não posso ter comunhão com Deus e ter um sentimento de amargura em relação ao meu irmão. Então nós trabalhamos a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e então a comunhão com os irmãos, a comunhão com o próximo e a comunhão uns com os outros. Há algumas semanas nós estamos falando sobre o partir do pão, o princípio bíblico da solidariedade cristã, mostrando aos irmãos que, embora nós sejamos muitos, somos um corpo e precisamos nos interessar com cuidado, com desvelo, uns pelos outros. Aprendemos ao longo destas semanas que partir o pão é muito mais do que dar meio quilo de feijão para alguém que chegou na nossa porta pedindo alguma coisa para o seu almoço. Partir o pão está no campo da solidariedade, está no campo do compartilhamento, está no campo do partilhamento. Hoje nós vamos encerrar esta série de mensagens do partir do pão. E eu disse aos irmãos que semana que vem nós vamos começar a campanha dos 12 cestos, que a gente faz todos os anos na nossa igreja, desde que ela foi estabelecida. Então nós vamos ficar aí janeiro, fevereiro e março, falando sobre outro assunto, e quando for em abril a gente volta para Atos 2:42, para a gente falar sobre oração, sobre temor, e a consequência disto tudo que são os milagres. E aí vamos entender o que falta para que estamos entendendo o que falta para que tenhamos em nossos dias milagres,
acontecendo de maneira constante, frequente, exponencial e extraordinária. Na semana passada eu comecei a falar um pouco com os irmãos sobre partindo o pão em casa, porque uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto, à medida que eu fui lendo, é que Atos 2, 42 e 43 revelam para nós uma igreja que está cheia do Espírito Santo. O poder de Deus opera nela de uma forma tão gritante que quando o Espírito Santo vem para enchê-los, diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo. Na igreja primitiva, ser cheio do Espírito Santo não era uma experiência de um punhado de irmãos. Ser cheio do Espírito Santo era uma experiência da igreja como um todo. Atos capítulo 4, versículo 33, 34 e 35 diz que enquanto eles oravam, o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que uma igreja em avivamento, o enchimento do Espírito não será uma experiência de alguns privilegiados, será a experiência de toda a igreja que sente, que desfruta a presença do Santo Espírito de Deus. E eu observei com os irmãos na semana passada que esta igreja, embora cheia do Espírito Santo, primava pelo relacionamento em duas vias, o relacionamento fraternal e o relacionamento social. Fraternal porque ela é uma igreja que convive bem e se relaciona bem, os irmãos uns com os outros. A Bíblia Sagrada diz que eles partiam o pão em casa e diz que eles se reuniam de casa em casa. Então isso revela relacionamento fraternal, mas também revela uma igreja que convive com a comunidade do seu tempo, porque em Atos capítulo 2, versículo 47 diz que eles caíam na graça de todo o povo. Então havia uma relação da igreja com a sociedade e com a comunidade do seu tempo. Havia uma relação social daquela igreja com a sociedade do seu tempo. E eu disse aos irmãos que a igreja primitiva crescia em 5 dimensões. Falei isso terça-feira passada, estou relembrando, porque eu quero pontuar algumas coisas de maneira mais cuidadosa e até esclarecedora nesta última terça-feira do ano, fechando o raciocínio do partir do pão. A luz foi apagada, não foi porque eu pedi não, tá? Está dando algum contato aí, ela está tendo queda de energia, mas dá para continuar, não dá? Então, aleluia. Vamos ver se no escuro você consegue dar glória a Deus com mais alegria, porque se você conseguir, aí eu aprendo o hábito e mando manter a luz apagada. Vamos lá. É uma igreja que cresce em 5 dimensões. Primeiro, ela cresce em ortodoxia, em ensino, em aprendizado. O texto diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então havia um ensino sistemático da palavra de Deus. Segundo, aquela igreja crescia em fraternidade, perseveravam na doutrina e na comunhão. Então havia uma relação de koinonia, uma relação de comunhão entre os membros da igreja. Terceiro, aquela igreja crescia em ortopraxia. Enquanto ortodoxia é o que se ensina, ortopraxia é o que se pratica. Presta atenção nisso. A minha pregação não começa quando eu estou falando aqui. A minha pregação começa quando eu e você começamos a colocar em prática aquilo que recebemos. Se você quiser anotar, mesmo no escuro, anota. Os estudiosos dizem que aquilo que eu estou te passando aqui agora é informação. O que você recebe num discurso, numa pregação, numa palestra,
num curso é informação. Informação só se torna conhecimento quando você coloca em prática a informação recebida. E conhecimento só se torna sabedoria quando transforma-se em estilo de vida, quando vira cultura, quando vira hábito. Na igreja primitiva havia ortopraxia. Eles colocavam em prática aquilo que os apóstolos ensinavam sobre a doutrina da fé que eles professavam. A igreja primitiva crescia em devoção, nas orações, e crescia em dedicação e temor, porque Lucas diz que havia temor entre os irmãos. Então diga comigo: doutrina, comunhão, partir do pão, orações e temor. Por favor, repete comigo com um pouquinho mais de ânimo: doutrina, comunhão, partir do pão, orações e temor. Diga comigo: assim há milagres. Milagres não são resultado apenas de orações. Milagres são resultados desses 5 pilares sincronizados no funcionamento e desenvolvimento da igreja. Mas vamos observar um detalhe de Lucas no texto. Ele diz assim: partindo o pão em casa. Eu vou precisar de você, diga comigo: partindo o pão em casa. Existem no livro dos Atos dos Apóstolos 2 expressões que se confundem. Esta, partindo o pão em casa, e no capítulo de número 5, versículo de número 42, capítulo 5, versículo 42, quando Lucas, fazendo narrativa semelhante, diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar. Eu pensava, até semana passada, que eles comiam de casa em casa, que eles iam à casa uns dos outros para banquetear. E também é verdade, mas o banquete da igreja primitiva não se dava de casa em casa, se dava no culto ágape, quando eles se reuniam para comer juntos. Se a gente reparar bem, usar agora uma expressão bem do Angico, existem 2 expressões distintas no texto. Primeiro, eles partiam o pão em casa e também se reuniam de casa em casa para ensinar. Então vamos traduzir: de casa em casa eles faziam culto de ensino. Havia reuniões sistemáticas de estudo bíblico nas casas. É o que eu estou chamando aqui de projeto Lar de Paz, que nós vamos de casa em casa ministrar a palavra às famílias e ensinar a palavra. Mas o partir o pão em casa era outra coisa. Partir o pão em casa era, a igreja primitiva estimulava as famílias do seu ambiente cristão se reunirem para comerem em casa, família por família. Eles comiam juntos em casa. As famílias eram estimuladas a terem reuniões familiares, cada família reunida em casa para partir o pão. É o que eu estou chamando aqui de PGFAM. Cada família com a cultura da mesa, a cultura da refeição em casa.
E estas famílias que convivem em casa, que se relacionam em casa, família por família, estão então capacitadas, habilitadas para ir de casa em casa ensinando. Vamos traduzir. Se nós não conseguimos comer juntos em casa, nós não temos condição de ir na outra casa ministrar a palavra, porque a nossa mesa está rachada. Se a minha mesa está rachada, eu não tenho condição de ir consertar a perna da mesa do outro. Então, partiam o pão em casa, as famílias se reuniam em casa, celebravam juntas em casa, valorizavam a mesa em casa e, como consequência disso, iam de casa em casa ensinando o Evangelho de Jesus Cristo. Me diz se ficou claro. Se ficou claro, você dá um aplauso ao Senhor. Se não ficou claro, diz que eu repito. Observe que claramente são questões distintas. Há uma valorização na igreja apostólica de que as famílias tenham a cultura de se reunirem em casa. Por quê? Vamos lá. Primeiro, porque a igreja não começa no templo. A igreja começa em casa. Segundo, porque o meu culto não começa no templo. O meu culto acontece em casa. O templo é a celebração das famílias reunidas para celebrarem juntas a Deus pelo que Ele tem feito por nós ao longo dos dias, ao longo das semanas. O culto no templo é a celebração das famílias, mas em sua casa precisa haver o culto da sua casa, o culto da sua família. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Vamos mais. Nós precisamos compreender, e foi isso que eu comecei a falar aqui semana passada, a importância da mesa em casa, partindo o pão em casa. Onde é que você parte o pão na sua casa? Onde é que você parte o pão em sua casa? Tecnicamente ou teoricamente, na mesa. Porque algumas famílias já fazem isso no sofá, na frente da televisão. Mas a mesa seria o lugar. É tão séria a importância da mesa no ambiente da família e da igreja, que veja só, pelo que eu li e pesquisei, nas sinagogas não havia púlpitos. Nas sinagogas havia mesas, era onde se colocava o rolo do livro do Pentateuco, da Torá, para ser lido. Onde surgem os púlpitos? Na Grécia, porque o púlpito separava o filósofo do leigo. Roma passa a usar o púlpito para separar os nobres dos pobres. Não entenda púlpito como isso aqui. Entenda púlpito como basicamente isso aqui. O púlpito separava os nobres dos pobres. Era uma forma de revelar quem mandava. A igreja católica no Império Romano passa a usar o púlpito para separar o clero do povo. E a igreja protestante dá apenas sequência à tradição. Mas o ideal, e olha bem para mim, o ideal, e já mandei fazer, é que aqui em cima, em vez de ter um púlpito, tenha uma mesa.
porque ela indica que há relacionamento entre o altar e o santuário. Ela indica que há comunhão entre quem fala e quem ouve. Pode parecer que não tem sentido nenhum, é puro capricho, mas não é. Estabelece comunhão, estabelece contato, estabelece comunicação. Alguém me entendeu? E lá vai mais. Eu disse aos irmãos aqui semana passada, e vou repetir: mesa é lugar de adoração. Diga comigo: mesa é lugar de adoração. É muito interessante a gente observar que na cultura judaica, a mesa era muito mais do que um móvel para enfeitar a sala ou para compor o ambiente. Na cultura judaica, a mesa era o lugar do encontro da família. Salmo 128 diz: os teus filhos são como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. É inevitável, e qualquer pensador da área vai confirmar, que a crise da família passa pela crise da mesa. A mesa é tão importante na tua casa quanto a cama. A diferença é que a cama é o lugar da intimidade e a mesa é o lugar da interação. Uma pesquisa feita na Inglaterra revelou que no mesmo período que houve uma crescente de 40% na aquisição de mesas de escritório, houve uma queda de 80% na aquisição de mesas para os lares, uso doméstico. Segundo essa mesma pesquisa, 25% das famílias inglesas não têm mais mesa em casa. No Brasil, uma pesquisa revela que 70% das famílias já não têm o hábito de fazerem refeições juntas. 70% das famílias já não fazem refeição juntas. E 40% das famílias não fazem refeição juntas. E 70% das famílias do Brasil fazem as refeições com a televisão ligada. Lá vai uma sugestão chata de um pastor que está ficando chato. Diga que é a idade, mas eu vou lhe dizer: na hora do almoço ou na hora do jantar, desligue a TV. Mas é a hora que eu tenho para ver o jornal. Hoje você vê o jornal a hora que você quiser, mas já que você quer ver o jornal, janta antes ou janta depois, mas sentem juntos e partilhem da companhia um do outro à mesa. Olhe para mim e diga: pastor, isso é irrelevante. E eu te digo: testa 30 dias, se não mudar nada, volta e me diz que é irrelevante. Mas testa. Uma pesquisa feita com 20 mil alunos na Inglaterra revelou que aqueles cujas famílias tinham o hábito de se reunirem à mesa para refeição pelo menos uma vez por dia, tinham melhores resultados nas provas, nas preparações para as universidades e na preparação para o mercado de trabalho. Por quê? Porque a reunião da família nutre os membros da família. Então, nós precisamos entender que o nosso adversário trabalha para quebrar a cultura da convivência em casa, para que nós nos tornemos estranhos um ao outro.
lendo uma certa feita, não faz muito tempo, sobre um filho que terminou cometendo um assassinato contra o pai e a mãe. No meio dos depoimentos se revelou que aquele filho só tinha contato com o pai uma vez por mês, morando na mesma casa. Quando o pai saía para o trabalho, o filho estava dormindo. Quando o pai chegava do trabalho, o filho já estava dormindo. No final de semana, quando o pai chegava do trabalho, o filho já estava na balada. Quando o filho chegava da balada, o pai já estava indo para a chácara, para o sítio ou para a fazenda. Isso justifica, pastor? Não. Mas explica, porque você começa a lidar com pessoas que moram na mesma casa, mas que são estranhos, viram uma colônia de desconhecidos, a valorização do outro se perde. Você entendeu? Então, mesa é lugar de adoração. Como assim mesa é lugar de adoração? Se você olhar bem, em toda festa pagã há glutonaria e bebedeira. Porque comer e beber também é um ato de louvor. A quem você decide. Comer não é um ato qualquer de mastigação. Você está desfrutando da provisão do Criador. Na adoração pagã se ofereciam alimentos aos ídolos. Na adoração pagã do nosso tempo se coloca oferendas baseadas em refeições para as entidades, para demônios e para ídolos. Sim ou não? Você acha que isso é à toa? Porque mesa também é adoração. Quando os filhos de Jó saíam para fazer banquetes, diga comigo, banquetes. Onde se faz banquete? Na mesa. Enquanto eles banqueteavam, diz a Bíblia, Jó 1,5, Jó edificava altares, um altar para cada filho, para oferecer sacrifícios a Deus, confessando a Deus os pecados dos seus filhos no banquete, se porventura pecaram contra Deus. Porque mesa é lugar de adoração. Samuel, eu disse isso aqui terça-feira passada. Por que eu estou repetindo? Porque eu quero que você entenda. Porque se for necessário, eu vou fazer uma série de mensagens só com a mesa. Porque eu preciso que você entenda, tem que entrar na sua mente isso. Senão eu serei um idiota, pregando para pessoas que não vão entender e não vão colocar em prática. Não tem sentido. O Senhor chama Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e diz assim: levanta-te, enche o teu vaso de azeite, vai a Belém, porque na casa de Jessé eu me provi de um rei para Israel. Isso é o capítulo 16. No capítulo 15 o Senhor já tinha dito a Samuel: eu rejeito a Saul para que reine sobre Israel, e eu já escolhi alguém que é segundo o meu coração. Então Samuel já sabia que Deus não queria mais Saul. Agora Deus está dizendo: apressa e vai ungir, porque eu já sei quem é, eu já escolhi o homem. Samuel diz para Deus assim: se eu for a Belém, levando o meu chifre de azeite para ungir um rei, Saul vai ficar sabendo, e Saul vai mandar me matar. O Senhor disse a Samuel: para que isso não aconteça, toma uma novilha e leva contigo para sacrifício. E quando tu chegares em Belém, se alguém te perguntar: o que viestes fazer aqui? Dirás: eu vim adorar ao Senhor. Eu vim o quê? Eu vim o quê? Adorar. Quando ele está entrando em Belém,
Os habitantes de Belém chegam e perguntam: é de paz a tua vinda? E Samuel diz: sim, é de paz a minha vinda. Vinde comigo e oferecei sacrifícios ao Senhor. Aí a Bíblia diz que Samuel entra na casa de Jessé. Ele vai adorar, ele vai oferecer sacrifício, mas em nenhum momento o texto fala de altar. O texto fala de mesa e de refeição. Cadê o sacrifício? Chama os meninos da casa de Jessé. Eliabe. Samuel olhou para Eliabe e disse: esse é o homem. O Senhor diz: não te enganes pela aparência, porque tu vês o que está fora, eu vejo o que está no coração. Não é este. Abinadab. E o Senhor diz: também não é. Natã. Também não é. Simei ou Simeia ou Samuá. Também não é. E vão passando os filhos de Jessé, e o Senhor vai dizendo: também não é este. De repente Samuel pergunta: não tem mais varão na casa? Jessé responde: tem. O mais novo, ele cuida das ovelhas da família, mas para o que tu viesses fazer, ele não serve. Samuel diz assim: manda buscá-lo, versículo 11. Porque em verdade te digo que não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Ora, ele não foi oferecer sacrifício? Ele não foi lá para imolar uma novilha? Foi. Então por que ele não diz: nós não ofereceremos sacrifício enquanto ele não chegar? Por que ele diz: não nos assentaremos à mesa? Porque a mesa era o lugar do sacrifício, a mesa era o lugar da adoração. Davi não foi ungido diante de um altar de pedra, Davi foi ungido diante da mesa. É na mesa da tua casa que Deus vai começar a derramar sobre os teus filhos a unção do sacerdócio, da vocação, da chamada, e despertar neles o desejo pelas coisas de Deus. Então, mesa é lugar de adoração. Você entendeu? Diga amém. Diga comigo: Senhor, faz da minha mesa um altar. Vamos lá. Segundo lugar, mesa é lugar teológico. Mesa é lugar de aprendizado. Mesa é lugar de ensino bíblico. Eu disse aos irmãos aqui que nos dias do Antigo Testamento, antes do cativeiro, não haviam escolas, não haviam tutores e educadores. Eles surgem no cativeiro babilônico. Porque no cativeiro babilônico, uma das estratégias era fazer o povo esquecer sua língua, sua religião e seu Deus. Por que eles mudavam o nome dos cativos? Por que Daniel passou a chamar-se Beltesazar? Ananias, Misael e Azarias passaram a chamar-se Sadraque, Mesaque e Abednego? Era normal. Por que Faraó muda o nome de José? Ele passa a chamar-se Zafenate Paneia, porque era a forma de apagar da memória do cativo a sua terra, a sua fé, a sua religião. Então os judeus criam as sinagogas, e as sinagogas não eram primariamente lugar de culto. Sinagoga era primariamente lugar de ensino. Vem cá que eu vou te chocar. Um pastor pentecostal dizendo um negócio desse, isso é uma blasfêmia. Templo, em primeira mão, não é lugar de festa. Templo, em primeira mão, é lugar de educação, de formação, de ensino, de aprendizado. Desculpa, aí lá vai um chute no pau da barraca. Se você congrega numa igreja que não investe em ensino, você está no lugar errado.
Se você ouve pregações que não te ensinam nada, procura outro pregador. Porque a função da sinagoga era ensinar. Aí surgem os tutores e os educadores, para ensinarem às crianças dos cativos a lei de Deus, a partir da Torá. Agora, nós precisamos observar que até então era dever dos pais ensinar aos filhos a lei de Deus. Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 6 até o versículo de número 9, diz assim: essas palavras que hoje eu te ordeno, tu ensinarás aos teus filhos, as inculcarás neles, a caminho do campo, à porta da casa, no interior da tua casa, e alguns textos dizem à mesa, dentro da tua casa. Então a mesa é o lugar onde nós ensinamos aos nossos filhos o conhecimento de Deus e a palavra de Deus. Por isso que ela é importante. Jó, no capítulo de número 20, versículo de número 4 e 5, diz assim: eu choro a ausência daqueles que rodeavam a minha mesa e alegravam a minha casa. Ele está se referindo aos seus filhos, porque ao redor da mesa era o lugar onde Jó compartilhava com os seus filhos aquilo que ele conhecia do Deus de Israel. A mesa é o lugar onde Deus é revelado à nossa casa. Se tiver alguém perto de você, diz para ele assim: resgate a mesa. Resgate a mesa. Então, mesa é lugar de adoração, mesa é lugar teológico. Terceiro lugar, mesa é lugar de comunhão. Mesa é tão lugar de comunhão que quando na família está havendo uma trinca, os trincados não conseguem se assentar à mesa ao mesmo tempo. A mulher, quando está birrada com o esposo, ela até supervisiona a arrumação da mesa, organiza, mas na hora de comer ele senta e ela fica lá inventando o que fazer, no fogão, na geladeira, na pia, na máquina de costurar, alguma coisa. E ele diz assim: vamos agora não? Porque ele também não consegue dizer assim: minha filha, meu bem, meu chá, meu tempero verde, vem almoçar, porque sem você a comida não tem gosto, sem você parece que eu estou de Covid, perco o paladar. Não, ele não sabe. Não vai almoçar agora não? E ela fala: não, agora não, estou ocupada, estou terminando uma coisa aqui. Está terminando porqueira nenhuma. Ela só não está querendo sentar e olhar para a tua cara, porque a mesa confronta as nossas birras. Mesa é lugar de comunhão. Jesus está sentado à mesa com os 12 e Judas está lá. Só que Judas não está em comunhão com o mestre. E Jesus diz assim: o que você tem que fazer, faça logo. E ele se levanta e sai. Por quê? Porque o que Jesus iria fazer depois daquele momento não cabia a Judas, era só para quem estava em comunhão. É ali que Jesus institui a celebração da ceia, e a Santa Ceia é para quem está em comunhão. Mas pastor, a Santa Ceia é para quem está em comunhão com Deus. É, mas olha bem nos meus olhos, você não pode estar em comunhão com Deus sem estar em comunhão com o irmão. É piada, é mentira quem te disse isso. Então o correto é na hora da Santa Ceia. Lembrei que eu estou pedindo a Deus uma chance para torcer o pescoço do irmão.
Ai, Deus me dá oportunidade para comer a moela dele. Você recebe os elementos e não finge que está tudo bem, sai do teu lugar. Vai lá no irmão e diz para ele: ó, nós estamos birrados. O ferrão da abelha não saiu da nossa alma. Eu vim aqui te pedir perdão. E se foi ele quem me magoou, pastor, peça perdão a si mesmo. Não tem sentido, ele me magoou e eu peço perdão. O cristianismo não tem sentido. Os princípios do evangelho não têm sentido, não são lógicos. Não tem explicação, mas quando você chega para alguém que te magoou e pede perdão, você está dando a face para o outro tapa. Inevitavelmente você gerou um confronto da graça. E presta atenção, o confronto da graça é muito mais poderoso do que um dedo apontado no nariz do outro, porque o confronto da graça vai lá na consciência do indivíduo e diz: eu pisei na ferida dele e ele está me pedindo perdão. Ele pode ser orgulhoso o suficiente para não te pedir perdão na hora, mas o Espírito de Deus não vai deixar ele dormir a noite inteira hoje. Então, mesa é lugar de comunhão, é lugar que a família se encontra para comungar. Mas não, sento à mesa, com uma mão eu tomo a sopa, com a outra mão eu confiro o meu Instagram. Com uma mão eu parto o pão, com a outra mão eu estou olhando o WhatsApp e respondendo mensagens. Não há mais aquele hábito de: como foi seu dia? Você está bem? Percebi que você não chegou bem. Nós não percebemos mais uns aos outros em casa. Por isso que as pessoas estão morrendo debaixo do nosso nariz e a gente não vê, porque a gente não percebe mais. Então, mesa é lugar de comunhão. Resgate a comunhão na sua vida. É tão claro isso, que quando a Bíblia vai falar do reino de Deus, fala do banquete na casa do Pai, fala da parábola das bodas, a parábola da grande ceia. Todas elas envolvem mesa. Vou terminar, né? Quarto lugar, mesa é lugar de perdão. A mesa não é o lugar onde você puxa os assuntos ruins para transformar o jantar numa confusão. Não é o lugar onde você puxa as discussões e mexe na casca da pereba. Alguém conhece essa expressão aqui? Os chiques chamam de ferida, mas lá no Angico a gente chamava de pereba. A mesa não é o lugar onde você mexe na pereba do outro. É o lugar onde há cura, perdão, renovação da aliança. Lucas capítulo 7 diz que Jesus foi chamado para jantar na casa de um certo Simão. E está escrito lá no versículo 36 que quando ele se reclinou à mesa, chegou uma mulher pecadora. E a mulher dobrou-se aos pés de Jesus e começou a chorar. E com as suas lágrimas ela lavava os pés do mestre. Ou seja, ela não estava apenas chorando, ela estava aplicando as lágrimas no pé do mestre e tirando a poeira. E enquanto ela chorava e regava os pés do mestre, ela enxugava com os seus cabelos e beijava os pés de Jesus. O fariseu anfitrião, vendo aquela cena, pensou:
ele não é profeta como eu pensava. Está enganando a gente. Se ele fosse profeta, saberia que essa mulher que está tocando nele é pecadora. Eu gosto de Jesus. Jesus é incrível, porque ele olha para o anfitrião e diz assim: Simão, um homem tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários. A mulher pecadora. E o outro lhe devia 50 denários. Você, o mais justo, deve menos. Mas aquele credor perdoou a ambos, a ela que deve 500 e a você que deve 50. Qual dos dois o amará mais? Simão, sem entender a parábola, disse assim: certamente aquele que mais foi perdoado. E Jesus disse: dissestes bem, porque eu entrei na tua casa e não me lavaste os pés, nem me deste o ósculo. Mas esta mulher com as suas lágrimas lava-me os pés e beija-os. Pelo que eu te digo, Simão, que perdoados são os seus pecados, porque aquele que mais é perdoado, mais amará. Toda esta cena é à mesa. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de viver a nossa reconciliação na mesa? Perdemos a oportunidade de viver a nossa restauração na mesa. Estou magoado com meu filho, então não se assente à mesa quando eu estiver sentado. Estou brigado com a minha mulher, então não venha para a mesa enquanto eu estiver aqui. Mesa é lugar de perdão. Eu estava ministrando muitos anos atrás numa cidade da Bahia chamada Itamaraju. Para você ter uma noção da época, e não faz pouco tempo, foi no ano que foi lançado o Vectra. Sei porque o irmão que é protagonista dessa história tinha comprado um Vectra e recebido naquele dia. Aquele irmão havia expulsado de casa o seu filho, que se declarou homossexual. E o filho revoltado foi para Arraial da Ajuda. No meio da pregação, claro, eu não sabia disso, mas eu disse assim: não expulsa teu filho de casa, senão o traficante abre a porta para ele. Não mande sua filha embora, senão o prostíbulo a recebe. Quando ele ouviu isso, ele saiu do púlpito no meio da pregação, entrou no carro e saiu de Itamaraju para Arraial da Ajuda e foi buscar o filho. Quando ele chegou lá, entrou na praia de paletó e gravata, legítimo assembleano. O filho, quando viu, encheu um copo de cerveja e jogou no terno dele. Mas ele disse ao filho: eu vim aqui só para te dizer que eu errei na postura que tomei, e para te avisar que se você quiser voltar para casa comigo, o carro está ali, e se você não quiser voltar, quando terminar a festa, volta, que a tua cama está arrumada esperando você. Claro que o filho não voltou com ele. O filho só voltou depois que fez tudo o que podia, desejava e queria, mas voltou. Um ano depois, eu estava pregando no mesmo congresso, na mesma igreja, no mesmo lugar, e um dos coordenadores do congresso era aquele rapaz que no ano anterior estava na praia, brigado com o pai. Restaure a mesa e Deus restaura a sua casa. Mesa é lugar de perdão. Já vou parar daqui para 10. Quinto lugar,
Mesa é lugar de celebração. Mesa é lugar de festa. Sua refeição não é uma cerimônia fúnebre. Sua refeição deve ser um ambiente salutar, alegre, satisfatório. Todo pai e mãe de família deve saber agregar ao redor da mesa em celebração e festa a sua casa. Toda casa tem alguém mais retraído, mais fechado, mais para dentro. Toda casa tem alguém mais extrovertido, que faz de tudo uma piada. Tem ou não tem? Tem. Toda família tem o irmão mais espalhafatoso. Toda família tem aquele que gosta da etiqueta, que todos já é de pequeno, já vem cheio de protocolo. Mas toda família tem aquela pessoa que já vem espalhafatoso por natureza, bagunça por gosto. É verdade ou não? É. Ensine, mas não achate. Instrua, mas não humilhe. Oriente, mas não mutile. Não tente reproduzir no seu filho a tua personalidade, porque o teu filho não é você. Ele precisa ser orientado, educado, mentoreado, pastoreado, ensinado. Mas ele vai ter traços teus, vai ter traços da mãe, mas é uma outra pessoa. Valorize isto. Transforme o ambiente num ambiente alegre e célebre. A criança mexendo, derramou o feijão em torno do prato. Pelo amor de Deus, ele ainda está, ou ela ainda está desenvolvendo coordenação motora. Aí porque a criança derramou a comida, você vai lá dar um tapa na mão. Acabou de achatá-lo. Faz parte do processo. A depender da idade, ela não tem paciência de colher, garfo, está repreendido, ela mete a mãozona. Só quem é pai e mãe já viveu isso. Quem já viveu? Levanta a mão. Lindo é quando ela está toda cagada e mete a mão na fralda, enche e ainda passa na cara. Também agora eu escrachei, não foi não? Mas vem cá, isso não é a vida real? Isso não é o fato do dia a dia? Aí você vai lá e dá uma palmada. Esse dia eu estava conversando com um irmão que deu uma palmada numa criança. A mão dele parece uma pá. A criança dele não tinha 6 meses de nascido, ele deu uma palmada. Porque a criança ficou nervosa e no nervosismo, batendo pé e mão, acertou o rosto dele. Eu disse: você está maluco? Você está doido? Pastor, não vou admitir um filho meu me dar um tapa no rosto. Eu disse: ô lerdo, você está no mundo da lua? Você acha que uma criança de 6 meses te deu um tapa no rosto a propósito? Não vou usar os termos que eu disse para ele não, mas o mais barato foi babaca. Esse é um babaca. Não tem sentido. Você precisa fazer teu filho, tua filha se sentir à vontade com você, sentar à mesa e ter liberdade à mesa com você. É uma reunião de negócios, ok, é a parte, mas em reunião de família, mesa é lugar de celebração. Terminei um culto um dia e o rapaz que ministrou
instruído, advogado recém-formado, teólogo recém-formado. O pai dele estava com ele no culto, e eu percebi claramente ele constrangido com a presença do pai. Ele não esperava, mas depois do culto eu chamei ele para jantar, e ele disse: eu vou em casa levar meu pai e volto. Eu disse: não, leva teu pai para o jantar. Peguei na mão do coroa, a mão grossa. Chegou no jantar, no meio da refeição, eu disse para ele: o que teu pai faz? É pedreiro. O que a tua mãe faz? Lava roupa, há dinheiro, há ganho. Mantemos a casa, meu pai pedreiro, minha mãe lavando roupa de pessoas para ganhar. Choquei. E você? Advogado. Não, porque só serve assim. Teólogo. Advogado e teólogo, ok. Quem pagou tua faculdade de direito? Meu pai. Quem pagou teu seminário? Minha mãe. Teu pai pagou tua faculdade como? Em cima do andame. E tua mãe pagou teu seminário como? Lavando roupa. Você merece um pau no queixo daqueles que você erra o caminho de casa. Como assim, pastor? Não entendi. Você só chegou onde está porque eles cumpriram a missão deles de onde estão. E agora você está com vergonha de apresentar teu pai, de trazer teu pai para um jantar numa porqueira de restaurante que você paga a conta e vai embora e ninguém tem compromisso contigo. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem em tudo e tenhas vida alongada sobre a terra. Mesa é lugar de celebração. Celebre. Sexto lugar, mesa é lugar de discipulado. Eu já disse aos irmãos que é a última terça do ano. Segura um pouquinho. Eu não acredito na eficácia do discipulado que acontece uma vez por semana numa sala de aula. É aula, tem seu propósito, cumpre seu propósito, mas não é um discipulado eficaz. Discipulado eficaz é relacional, é relacionamento, é a partir de convivência. Um discípulo aprende a partir do exemplo, aprende a partir do modelo. Jesus ressuscitou. Eu vou repetir. Jesus ressuscitou. Não posso dizer para um crente que Jesus ressuscitou e ele ficar calado, irmão. Jesus ressuscitou e os discípulos não criam que ele ressuscitaria. Eles não criam. Eles ouviram Jesus falando que ressuscitaria, mas eles não entenderam. Eles não criam. Tanto não criam que Pedro se revolta e diz: quer saber? Eu vou pescar. Já deu tudo errado mesmo. E manda-se para Galiléia para pescar. Cada um se dispersa. E dois que eram da aldeia de Emaús olham um para o outro e dizem assim: quer saber? Pedro e João voltaram para Galiléia. Nós vamos ficar aqui fazendo o quê? Vamos para Emaús com a cara quebrada, dizer para nossa família que a gente se enganou. Jesus era só mais um. Quando eles estão caminhando para Emaús, 8 quilômetros, 9 quilômetros, 1h30 de viagem, um estranho conhecido se aproxima deles e diz assim: sobre o que vocês estão conversando? Eu gosto disso. Eles estão estressados, frustrados e diz assim: você é um estranho, peregrino, forasteiro, está no mundo da lua,
Porque a resposta é essa: não sabes das últimas coisas que aconteceram em Jerusalém? O estranho diz assim: quais? Eles dizem: Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus com sinais e maravilhas que ele fez no meio do povo, e como os judeus o entregaram à morte pelas mãos dos gentios. É bem verdade que ele disse que haveria de ressuscitar o terceiro dia, e tem até umas mulheres que dizem que foram no túmulo e o túmulo estava vazio, mas a gente não sabe. Aí o desconhecido diz assim: ó lerdos de coração, nécios de coração, tardios em aprender, brocos. Parece minha mãe falando. Brocos, lentos. Não convinha que se cumprisse o que estava escrito na lei, Torá, nos profetas maiores e menores e nos salmos. Aí a Bíblia diz que Jesus começa a explicar. Já falei isso aqui, explicar ali é como fazer estrogonofe de frango. Desfia, tá? Quem já comeu estrogonofe de frango? De carne também serve. Desfia a carne, fibra por fibra. Jesus vai desfiando, vai explicando. Quando chega em Emaús, ele faz que vai passar direto. Ele diz assim: fica para dormir, é tarde, não viaja à noite. Jesus aceitou o convite. Fala aí com a pessoa do seu lado: Jesus aceita o convite. Quando chegam à mesa, eles entregam a Jesus o pão para a gratidão. E todas as orações de Jesus começam assim: graças te dou, ó Pai. Quando Jesus diz graças te dou, ó Pai, eles pensam: eu conheço essa oração. Quando abrem os olhos, Jesus não está mais lá. Aí eles voltam correndo para Jerusalém e dizem um para o outro: porventura o teu coração não ardia quando ele nos abria as escrituras e nos explicava? Mesa é lugar de discipulado. Tem gente que pensa que para ensinar a Bíblia precisa fazer um culto, precisa fazer uma reunião. Faz isso de maneira natural. Transforme a vida da casa num ambiente de culto, sem forçar, sem transformá-la numa religião. Cá entre nós, e não fica magoado, não vai para casa atribulado comigo. Religião cansa, é muito pesado. Mas cristianismo nutre, fortalece, anima, alegra, regenera pelo poder do Evangelho. Discipule sua casa de maneira natural. Mesa. Mesa é lugar de solidariedade. É o lugar do compartilhar. Interessante, Jesus diz em Lucas capítulo 14: quando vocês fizerem um banquete, não chamem os vossos amigos, nem os ricos, nem os nobres. 14:23. Chamem os aleijados, os mancos, os cegos. Não convida para o teu banquete aquele que vai fazer outro banquete e te convidar para compensar uma mesa pela outra. Chama aqueles que não poderão te oferecer um banquete. Quando a gente faz um churrasco, nós convidamos quem? Quem vai fazer outro churrasco e convidar a gente? Sim ou não? Fala a verdade, sim ou não? Na prática é. Aí Jesus diz: chama aqueles que não vão te devolver um banquete com outro. Seja solidário. Jesus está dizendo: partilha da tua abundância
com aquele que padece de falta. Partilha a tua prosperidade com aqueles que não têm o mesmo nível de prosperidade. Chama para a tua festa aquele que não pode fazer uma festa para te chamar. Mesa é lugar de solidariedade. Quando você oferece o prato, serve o prato de alguém, partilha algo, você está sendo solidário. É o momento de ensinar aos teus filhos solidariedade. Isso tudo é a mesa, a sua mesa. E eu vou concluir. E não vou dar mais ênfase nisto, porque eu falei sobre solidariedade todo esse tempo, esses dias. Mesa é lugar de unidade. Diga comigo, unidade. Todos assentados à mesa, ainda que um esteja de um lado e o outro do outro lado, a borda da mesa liga todo mundo no mesmo propósito. Por isso que o salmista diz: os teus filhos são como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E deixa eu te explicar, eu fui ler sobre isso. Por que ele diz plantas de oliveira à roda da tua mesa? Porque os agricultores de oliveira percebem quando a oliveira ficou velha e ela não tem mais condição de produzir frutos. Então o que eles fazem? Eles tiram da própria oliveira mudas da planta, plantam em redor dela, tão próximo das suas raízes, que aquelas mudas de oliveira vão embrenhar as suas raízes tenras, e as raízes dos brotos vão se entrelaçar nas raízes da velha oliveira. Daí a pouco, o velho tronco não produz mais, mas ele está cercado de brotos novos, que se você cavar, aqueles brotos estão com a sua raiz presa na raiz da velha oliveira. Por isso o salmista diz: os teus filhos são como plantas de oliveira à roda da tua casa. A velha oliveira é o pai, é a mãe, os filhos são os brotos, que não importam quão novos e viçosos sejam, as suas raízes estão ligadas à raiz do pai, à raiz da mãe. Eles estão produzindo, alimentados pela viçosidade, pela vida e pela seiva da velha oliveira. Então, ainda que os brotos sejam novos, estão ligados pela raiz. Isto é unidade. Mesa é lugar de unidade. É o lugar onde pais e filhos manifestam sua aliança. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será, em tudo irá bem. A sua mulher será como videira frutífera à roda da sua casa, e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. No 127 ele diz assim: bem-aventurado o homem, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando forem abordados pelos seus inimigos à porta. Vamos entender. Primeiro, uma aljava cabia 5 flechas. Então o salmista está dizendo que bem-aventurado é o homem que enche a sua casa de filhos como um guerreiro enche uma aljava. Não, eu não estou querendo dizer que você tem que ter pelo menos 5 filhos. Eu só estou dizendo que você precisa encher a aljava. Aí o salmista diz assim: quando os inimigos vierem lhe abordar a porta, os seus filhos falarão. O que o salmista está dizendo é: quando você fica velho,
e não pode mais se defender, e os teus inimigos vêm te afrontar, são os teus filhos que saem à porta para responder por você. Mas isso é aprendido na mesa, onde há unidade. Quando você envelhece, não pode mais cuidar dos teus negócios. Os teus filhos, o teu filho, a tua filha, é quem vai lá assumir a missão. É incrível, eu conheço um homem que teve 14 filhos. Ele é um fazendeirão. E os filhos dele, nenhum tinha aptidão para fazenda. Mas, incrivelmente, dos 14, resolveu assumir a fazenda e os negócios agropecuários do pai. Porque não importa quantos filhos você tenha, e pode ser que nenhum queira o que você faz, mas Deus vai providenciar pelo menos um para responder pelos teus negócios e dar sequência àquilo que você construiu e ao teu legado. Eu conversei outro dia com um empresário muito bem sucedido, obrigado, do ramo imobiliário. Só para você ter uma noção, no ano que eu estava discutindo com ele, falando do assunto, ele havia registrado um pouco mais de 1.800 escrituras naquele ano. Mas ele morava em outro estado, cuidando de outro negócio, nada a ver com a cidade, nada a ver com o negócio do pai. Mas, pastor Josué, o meu pai completou 90 anos, os meus irmãos não têm interesse pelo negócio do meu pai. Eu passei a empresa e vim para cá para cuidar do meu velho e para cuidar dos negócios dele. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. São como plantas de oliveira à roda da tua mesa. São brotos novos, mas a raiz está ligada na tua raiz. Mesa é lugar de unidade. Eu vou profetizar sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Resgate a unidade na sua casa. Resgate a comunhão na sua casa. Tenha um momento com os seus filhos. Não importa se eles não concordam com você, não os perca de vista. Fica de pé, por favor. Não perca os seus filhos de vista. Tenha um momento para sentar-se à mesa com sua mulher, com seu marido, com os seus filhos e comerem juntos. A questão é que chique hoje é ir almoçar com os colegas, sair do trabalho e ir almoçar no restaurante, na churrascaria, no shopping. E eu não estou dizendo que isso não tem propósito e não tem utilidade. Tem também. É mesa. Mas valorize isso na sua casa. 2021 não será ano novo se a sua mentalidade permanecer velha. De um ano para o outro, olha bem para mim, não muda nada se você não mudar. Só muda a data. Deixa de ser 31 de dezembro para ser 1º de janeiro. Tudo segue igual. Mas se nosso propósito de vida mudar, se nossa visão mudar, nós não precisaremos de 1º de janeiro para criar um novo ano. O novo ano começa hoje. O novo ano começa agora. O novo ano começa quando você começa a mudar. Então, uma palavra do seu pastor: escolha uma refeição do dia para comer com a sua família. Mas tem alguns que não moram na mesma casa. Escolha uma da semana para reunir-se com a sua família. Escolha uma na semana ou no mês para comer com os seus colaboradores, funcionários, sócios.
De vez em quando, convide um cliente para um almoço, não para fazer negócios, porque ele vai aceitar seu convite pensando que você vai discutir negócios, que você vai cobrar dele aquela conta que ele não pagou. Apenas almoçar. E quando terminar, ele vai ficar tão estranhando que vai dizer assim: mas era alguma coisa que você queria falar comigo? Você vai dizer: eu só queria dizer o quanto sua companhia é importante. Eu só queria almoçar com você. Eu só queria jantar com você. Faz isso. Muda de vida, muda de mentalidade, e o ano muda. Recebe esta palavra. Parte o pão em casa. Madame, faça uma surpresa para o seu marido. Faça o prato predileto dele de vez em quando, ainda que seja tripa de porco torrada. De vez em quando, esposa, faça o prato do seu marido. Ele vai estranhar. Se você não tem o hábito, ele vai estranhar. Ele vai sair de dentro da casa e vai olhar para o céu assim, e a senhora vai perguntar para ele: que foi? Não, estou olhando se vai chover. E a senhora vai dizer para ele: você besta. Mas surpreenda ele. Muito indigno, cavalheiro, o bonitão da barriguinha. De vez em quando arrisque colocar o café na bandeja e surpreendê-la. De vez em quando arrisque com medida. Não leva ela numa joalheria e diz para ela: escolha o que você quiser. Senão a rainha de Sabá se manifesta. Mas de vez em quando leve para ela aquele presente que você viu ela falando que desejava, e ela até pensa que você não ouviu. Você nem percebeu. Surpreenda, leva. De vez em quando surpreenda seu pai. Quando ele chegar do trabalho, tira o sapato dele. Surpreenda seu filho, sua filha. Chame-a para sair, para conversar. Resgata a comunhão. Para com esse distanciamento. Ele não coopera nem contigo, nem com os outros. Larga de ser pescoço duro. Se não ceder, também não cedo. Cede. Para você ser o macho da casa, não precisa dar murro na mesa, não precisa jogar o copo na parede. Apenas aponte o caminho, promova soluções, resgate a mesa, resgate a paz. Pede perdão, perdoa, parte o pão em casa. Se liberta do espírito de nonocorreia. Você vive controlando a comida que seu filho come, controlando a comida que a sua mulher come, reclamando porque, mas já acabou o Nescau. Acorda para a vida, essa porcaria de Nescau tem ali na prateleira da padaria. Por que no Ocidente o luto parece mais desesperado? Porque nós valorizamos menos as pessoas e mais as coisas.
Aí quando nós perdemos as pessoas é que nós percebemos que as coisas não têm sentido sem as pessoas. Valorize pessoas, ame pessoas, abrace pessoas, porque gente precisa de gente. Eu quero orar contigo. Eu vou pedir os pastores todos aqui à frente, por favor, pastores e esposas, espaçados um do outro, por gentileza. Eu sei que o horário já está passando, ainda está dentro, mas vai passar um pouquinho. É a última terça-feira deste ano. Tem muita gente trincada. Espalhem aqui em fila os obreiros e suas esposas, por favor, suas respectivas esposas. Para quê? Tem muita gente, eu não quero que venham todos de vez, mas eu quero que venha por fila. Primeira fila veio, o pastor ministrou, você volta, a segunda fila vem. E eu quero ministrar sobre cada família nesta noite. Querem usar óleo? Seria bom. Pelo menos coloque uma gota de óleo aí na mão, à mão. Primeira fila vem, não precisa passar por todos os pastores, vem em um, ele vai ministrar sobre a sua vida. Irmão, volta para o seu lugar, a segunda fila vem. Pode encontrar no caminho, mas não precisa fazer aglomeração aqui à frente. Que a sua casa seja abençoada, que a mesa seja resgatada. Pastor, eu moro só. Resgate a mesa, entre em contato com a família, marque um dia para se encontrarem. Estou de mal da minha filha, estou de mal do meu filho. Resolve isso. Ah, pastor, tem uma semana que eu não falo com meu marido nem oi. Resolve isso. Acaba com isso. Resgata a mesa. Precisamos compreender o que Deus nos desafia a viver nesse novo tempo. Nós vamos estabelecer o lar de paz, nós vamos estabelecer o pequeno grupo da família, mas só tem sentido se a gente partir o pão em casa, para depois ir de casa em casa. Você entendeu? Diga amém. Pode vir por fila, por favor. Pai, eu quero pedir que estes homens e mulheres, pode vir em direção às mulheres, pode vir em direção às esposas dos obreiros. Eu quero pedir, Senhor, sobre estes irmãos e irmãs uma autoridade e unção extraordinários. Pode vir essa fileira aqui, no pastor que está aqui no meio. Nós queremos, Senhor, que os teus filhos sejam abençoados. Queremos declarar hoje o partir do pão em casa, o resgate da mesa. Quando você receber a ministração, não vá embora, volta para o seu lugar e senta. Enquanto a gente canta, esse ato profético começa a acontecer em nome de Jesus.